Oi, gente, tudo bem? Creio que sim. Glória a Deus misturado com aleluia. Vamos dar continuidade à nossa série de Atos dos Apóstolos. Amém? E nós iremos começar da onde nós paramos, capítulo 8. Vamos lá? Abra sua Bíblia, viu? Que a palavra do Senhor fala que nós temos que meditar na palavra. Vai falar sobre a perseguição e a dispersão da igreja. Vamos começar. E Saulo estava ali consentindo a morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançavam na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava a Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção aos que ele dizia. Os espíritos imundos, olha aí, saíam muito dando grito. E muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Glória a Deus. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante e todo o povo, do mais simples, do mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com a sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homens como mulheres. Aleluia, Deus é bom todo o tempo. O próprio Simão também creu e foi batizado. E seguia Filipe por toda parte, observando maravilhados os grandes sinais, milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo de Deus, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com imposição de mãos dos apóstolos, ofereceu-lhe dinheiro e disse: dei-me também este poder para que a possa sobre quem eu puser a mão e receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhes perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo seu pecado. Simão, porém, respondeu: ore vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram para Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos.
Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou, partiu e no caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros da Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. De volta para casa, sentada em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e o acompanhe. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explica? Assim convidou Filipe para subir e sentar ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da escritura que diz assim: ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Versículo 34. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem das escrituras, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Aleluia! Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco disse: olhe, aqui a água. Quem me impede de ser batizado? Disse-lhe Filipe: você pode, se crer de todo o seu coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente e o eunuco não viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Amém? Esse é o capítulo de Atos, capítulo 8. Amém? Amanhã nós iremos dar continuidade a essa série. Amém? Glória a Deus, que Deus abençoe você com toda a sorte de bens celestiais, em nome de Jesus. Amém? Você recebe? Então, pois é, eu recebo. Glória a Deus.